Amém, queridos? Quem está feliz com Jesus? Amém? Coloca a mão no teu coração, diga: Paizinho, eu estou aqui com o coração aberto. Fala comigo. Pode sentar, fica à vontade. Queridos, que bom estarmos na casa do nosso Pai, né? Como é bom nós entendermos que é a favor de Deus esse lugar, que é a presença de Deus nesse lugar. E deixa eu te dizer uma coisa: nesses dias Deus quer gerar na tua vida um fogo diferente. Mas não é um fogo estranho não, tá? É um fogo novo da parte dele, amém, queridos? E nós entendemos que precisamos ser alçados nisso, avançar em algo que vem externo, mas que está dentro. É tão importante a gente entender isso. Nesses dias, nós estamos sendo arremessados, queridos. Arremessados, literalmente. Diante de expectativas tão poderosas. Deus quer nos arremessar. Isso é tão poderoso, sabe por quê? Porque quando nós somos arremessados, somos impulsionados, acontece algo sobrenatural. Deus, Ele tem um projeto porque Ele já colocou isso à nossa disposição através de palavras tão poderosas. O projeto de Deus é que nós cheguemos a lugares inimaginados. Alcançamos coisas que jamais pensamos que alcançaríamos. Deus, Ele deseja arder no meu coração e no seu coração lugares que nunca eu imaginei que estaria. Ele quer levar você a ter o coração aquecido por isso, amém, queridos? Provisão. Pastor, eu nunca tive uma provisão desse tamanho. Deus quer gerar provisão nunca tida antes na sua história. A glória que você teve lá no ano passado ou nos anos atrás não pode compelir você à satisfação. A gratidão sim, mas não a satisfação. Ele quer te levar para lugares ainda inimaginados nesse tempo. E eu preciso entender isso. Sabe por quê? Porque existe uma promessa de aceleração. Não é do acaso, não. Existe uma promessa da aceleração para esse tempo. É hoje. A promessa de Amós é a promessa de que eu vou começar a plantar e já vou colher e já vou começar a curtir o vinho. É uma promessa estonteante. Uma promessa de que tudo vai ser acelerado. Mas só que é muito importante você entender que se você não tiver o preparo para a aceleração, então pode acontecer algumas coisas. Vou te dar um exemplo. O Pablo deu um exemplo, o pastor Pablo, né, deu um exemplo aqui da aceleração lá na Fórmula 1. Se você pegar um Fiat 147, eu já tive um, né, topíssimo das galáxias, pegar um Fiat 147 e colocar o motor da Fórmula 1 nele, pega um Fiat 147, coloca o motor daqueles carrinhos da Fórmula 1 ou então da Stock Car, coloca lá nele, né, tira o capô ali, deixa o bichão para fora e tenta competir com os carros da Fórmula 1. O que você acha que vai acontecer? Eu não sei se você já viu aqueles negócios dos quilômetros de arrancada. Já viu? Que os carros, o processo da arrancada é uma arrancada tão violenta, de que em determinado momento o carro se parte ao meio. O motor sai para um lado. Mas por que isso acontece? Porque vem a aceleração, mas a pessoa não está o quê? Preparada. A pessoa começa a meter os pés pelas mãos. Ela começa a variar entre situações e outras. Poxa, mas Deus está entregando algo para a pessoa, a oportunidade está vindo, mas cadê o preparo? Diga comigo: eu quero estar preparado para um tempo de aceleração. Eu preciso absorver isso de forma muito poderosa.
É a mesma coisa de Deus mandar clientes para mim ou clientes para o Pablo, né? E a gente não tem estrutura para poder responder a essa aceleração. Deus quer preparar primeiro o teu coração para o tempo de aceleração. E como que Deus prepara o teu coração? É indo para dentro dele. É Ele indo para dentro do teu coração. É Ele dentro da tua mente. É Ele dentro de você. Queridos, isso é tão poderoso. Há um fogo liberado na aceleração que Ele tem para você. Existe um fogo a foguear. Isso é tão poderoso. Sabe quando a gente está assando carne, né? E aí você coloca aquela picanha, né? Comprou aí, pagou R$70 no quilo da picanha. Amém? E aí você vai lá, aquela picanha topíssima, deixou ela curtindo ali, né? Fechou um negócio top e preparou tudo. Aí você pega o carvão, coloca o carvão lá, mas só que depois de uns 45 minutos que você está tentando acender o fogo, você descobre que o carvão é molhado. Está molhado o carvão. Não pega de jeito nenhum. Você joga álcool, o álcool queima e o fogo apaga. Você coloca o óleo, né? Coloca o óleo com álcool e aquele negócio começa a pegar, mas daqui um pouquinho apaga. E aí todo mundo, você falou para todo mundo que tem a picanha. Como que as pessoas estão? Tem uns que fazem jejum de 3 dias, né? Para poder comer a picanha. Mas só que não sai. Já esteve num churrasco que a carne não sai? Eu já tive. Parece que tem alguma coisa errada. Sabe por quê? O que falta? Falta fogo. Falta o fogo, falta aquela quentura. Sabe? Falta aquele negócio. Você já esteve perto de uma pessoa desanimada? E com algum projeto na mão, mas desanimada? Querido, é triste. É terrível. Sabe? Chega a hora do almoço. O almoço não está pronto. Por quê? Porque os negócios, a chaminha do fogão está tudo entupida. Está lá, o fogo está aceso, mas é só uma velinha. Não, querido, Deus não quer isso para a tua vida. Deus quer que a tua chama esteja vibrante nesses dias. Vibrante. Sabe, que você seja um incendiador. Sabe, o fogo quer atuar assim nas nossas vidas. Satanás, por vezes, vai tentar lançar a seta do arrefecimento. Vai tentar lançar a seta da perca de calor, da perca de temperatura. Não fica tão assim. Olha essa dificuldade, olha essa segunda isso, olha esse negócio aqui. Não fica assim, não. Mas você vai funcionar como fogo lá no churrasco. Sabe quando o fogo está queimando a carne? Você vai lá e joga um pouco de água. O que acontece? Aí vem aquele ataque do inimigo, né? Daqui um pouquinho ele volta de novo. Sabe? Em poucos segundos ele está vibrante de novo. Por quê? Porque a água da circunstância, das dificuldades, das tremelices, não pode apagar o fogo que há em ti. Nesse tempo de aceleração, não. Pode ter acontecido em outras vezes, mas esse tempo é um tempo novo de Deus para a tua vida, para a tua história. É um tempo diferente de Deus. Queridos, é chegado o reino de Deus. É chegado um tempo de vida abundante, de vida no reino. Viver uma vida no reino é viver uma vida que realmente dá gosto ser vivida. É viver participando da mesa do rei todos os dias. E João Batista disse, é chegado o reino de Deus. Jesus diz, é chegado o reino de Deus. A graça, o tempo de favor, está dizendo para mim e para você, é chegado o reino de Deus. É chegado o reino, é chegado o reino. Isso precisa aquecer o meu coração. Deixa eu te dizer um negócio. Os céus estão abertos sobre a sua família. Estão abertos. Não acredite em nada. Pode parecer que o céu está azul, né? Pode parecer que está tudo azul. E você acha que está fechado. Mas Deus vai te colocar num foguete esse ano.
vai colocar o fogo dentro de você, e você vai passar pela atmosfera e vai descobrir que os céus estão abertos sobre a sua vida. Estão. Não é estar, estão abertos hoje. Êxodo capítulo 13, verso 21, a palavra de Deus diz que o povo de Israel tinha a companhia do fogo. Quando era de noite, existia aí adiante uma coluna de fogo. Queridos, essa coluna de fogo que é aí diante de você nesses dias, clareando tudo, tirando toda a escuridão, trazendo luz para a tua vida. O que é fogo, pastor? Fogo é a própria presença de Deus. Fogo é a presença de Deus. Fogo é esse aquecer sobrenatural de Deus. Mateus capítulo 3, no verso 11, o João Batista falou algo sobrenatural. Olha só, Mateus capítulo 3, no verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. E ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Olha só, batismo fala de uma imersão. Fala de colocar debaixo de algo que vai promover algo diferente. Se você for pesquisar essa palavra no grego, ela traz a essência de um mergulho de transformação. Mas não é uma transformação, porque essa palavra aqui era utilizada na Grécia Antiga para poder mergulhar o picles. Sabe aquele negócio que vem no sanduíche, que muitas pessoas pedem para tirar? Né? É o picles. É horrível. Eles utilizavam para fazer o quê? Para mergulhar o picles numa solução. E essa solução acontecia nesse processo uma geração rápida de transformação nessa verdura. E quando eles tiravam o picles desse mergulho, eles poderiam comer naturalmente, sem alguns arrefecimentos, sem algumas coisas que eram pertinentes a um veneno específico. Então isso aqui era transformador. Esse mergulho. E aí, coloca para mim o mesmo texto aí, por gentileza, Pedro. Então esse mergulho aqui, quando João Batista fala a respeito disso, é isso que ele tinha na consciência. Eu vos batizo com o quê? Com água. Mas virá um que vai batizar você, vai mergulhar você num power, num poder, num dínamos tão forte. E esse dínamos vai aquecer você, que você vai entrar numa outra esfera. É mais ou menos isso que João Batista estava dizendo. E olha só, próximo verso, verso 12. A sua pá. O que é pá? A gente pega, a gente fala, né? Não, você está entregando de colher e Deus está colocando na sua vida de pá. Né? A pá fala de uma quantidade maior do que naturalmente você consegue ter na mão. Então, pá fala de algo soberano. Então, a sua pá, a pá de quem? A pá de Deus. Que Ele tem na mão. E limpará completamente a sua eira. Eira é o local aonde se faz aquela separação do grão e da palha, né? E aí está falando que nesse momento vai ser limpado completamente a eira, porque às vezes na eira fica o grão junto com a palha. Então vai ser limpado, vai ficar ali só os grãos. Para que vai ficar ali só os grãos? Porque ele vai recolher o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em um fogo inextinguível. Ou seja, um fogo que permanece para sempre, ou para a eternidade. Quando você começa a observar que João Batista já falava de algo que nós temos hoje, e falava do nosso tempo, é para o nosso tempo, é para o nosso hoje. Queridos, nós precisamos começar a observar de forma tão poderosa que esse ensino do reino é trazido, ou quem traz ele é o próprio Deus.
maior que está na mão de Cristo. Ele traz esse ensino para mim, nós estamos aprendendo a respeito disso. E Ele vai limpar todo o local onde eu estou, onde eu promovo prosperidade, onde eu promovo aquilo que eu quero. Ele vai limpar, Ele vai tirar sujeira. O diabo às vezes tenta colocar sujeira, tenta nublar alguma coisa em nossas vidas. A palavra de Deus está garantindo que vai vir um fogo. Esse fogo vai limpar, você vai ver claramente. Isso é tão poderoso. E aí ele diz também que esse trigo vai ser recolhido no celeiro. O que significa celeiro? Celeiro significa reino. Quem que é o trigo? O trigo sou eu, é você. São coisas importantes no reino. A palha é algo que não vale nada. São as coisas que não têm importância no reino. Mas o trigo tem importância. E a Bíblia está dizendo que Ele vai separar você das coisas que não têm importância, das coisas que te faz perder tempo. O fogo nesses dias vem para levar você a um tempo de aceleração, conduzindo você para algo coeso, algo coerente. Querida, a pior coisa que tem é a gente perder tempo. É você perceber depois, poxa, eu fui lá, mas eu só dei mancada. Eu fui e voltei, não precisava nem eu ter ido lá, não resolvi nada. Isso é terrível. Mas quando você entende que existe um tempo de aceleração, e nesse tempo de aceleração existe uma vida abundante de Deus, então as coisas ficam diferentes na sua vida, diferentes na minha vida. Isso é tão poderoso. Olha só, e a Bíblia está dizendo que esse fogo nunca vai se apagar. Então, a gente entende que o fogo é presença de Deus, amém? Que o fogo é power de Deus, que o fogo é aquilo que vem para trazer algo diferente, algo que vem de Deus que está em mim, é algo que é despertado em mim. E nesse texto que a gente leu, que a gente vai destrinchar ele aqui, a gente entende que Deus tem um guardar nesse tempo, Deus tem um amor a ser destilado, mas também Deus tem algo para ser modelado nas nossas vidas. É a separação da palha e do trigo, há coisas para serem modeladas em nossas vidas. Também Deus vai tirar o quê? As coisas comuns desse mundo e vai colocar as coisas importantes no reino, nas nossas vidas. E também esse fogo vai nos conduzir para algo sólido, algo que é eterno. Quem está me entendendo? A gente precisa observar isso. Em tempo de aceleração, a primeira coisa que eu quero falar, primeiro tópico, pode até colocar aí, Pedro. Primeiro tópico que eu quero falar é que nesse tempo de aceleração vai vir sobre a sua vida o fogo do amor de Deus. O fogo do amor. Quantas pessoas perderam o fogo do amor por Deus? Nosso pastor ministrou aqui sobre servir o rei, né? Servir o reino, mas servir o rei. Isso é tão forte, queridos. Sabe por quê? Porque quando você entende quem é o rei na sua história e o quão ele te ama, esse fogo acende em você. Esse fogo destrói você por dentro, no sentido de destruir as coisas que te tira disso. Quantas pessoas sem o fogo nesses dias, aí fora, vivendo como se a vida tivesse só uma data aí de validade de 100 anos. Não, você precisa voltar, sabe? E quando a gente às vezes fala, eu já falei muito a respeito, tipo, você precisa voltar para o primeiro amor, né? Volta para o primeiro amor. E a gente pensa o seguinte, eu tenho que voltar para o primeiro amor que eu senti, mas nunca senti amor nenhum, então está tudo certo. Não, quando a Bíblia fala a respeito disso, a Bíblia está falando para mim voltar para o primeiro amor que foi demonstrado, para a primeira menção do amor, para a primeira entrega. Queridos, isso é tão poderoso, porque quando a gente começa a entender isso, a gente percebe que no nosso coração precisa arder o fogo do amor. É saber que independente de qualquer coisa, o meu Pai me ama. Ele me ama. Eu estava esses dias no carro,
né? Não foi proposital, mas eu estava ouvindo uma playlist. Aí começou aquela música do Lázaro, né? Saudoso Lázaro, né? Eu te amo tanto, tanto, tanto. E eu comecei a pensar naquilo. E aí, quando você fala assim, poxa, ele me ama, mas ele não quer saber, ele não quer que você saiba que ele te ama. Ele quer que você saiba que ele te ama tanto, 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 tanto. Querido, eu não sei se você já sentiu uma pessoa te amando tanto. Eu vou contar um negócio aqui, depois qualquer coisa eu peço perdão para minha esposa. Não falei para ela que eu ia falar. Esses dias nós estávamos sentados assistindo alguma coisa, e ela olhou para mim e falou assim, meu bem, eu te amo tanto que chega a doer. Na hora que ela me falou isso, eu fiquei impactado. Eu fingi de, meu bem, eu te amo também. Mas eu fiquei assim, sabe por quê? Porque uma coisa é a pessoa falar para você que te ama tanto. Você já ouviu essa expressão? Eu te amo tanto que chega a doer. Talvez não seja essa configuração, mas isso é tão forte. Essa é uma expressão assim, tipo, eu te amo, sabe? Se você não tiver no teu coração queimando que o seu pai te ama nessa expressão profunda, então você não está se preparando para um tempo de aceleração. Você precisa ter isso de forma profunda, profunda, profunda. A palavra de Deus fala, lá em Lucas capítulo 24, no verso 13. Olha só, Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Eu vou falar rapidinho, porque senão eu não vou conseguir, né? Algumas coisas que eu preciso comentar aqui. Lucas capítulo 24, verso 13, a palavra de Deus fala que estava indo ali, discípulos, naquele momento, naqueles dias, duas pessoas, um discípulo, Cleopas, mais uma colega dele, estava indo no caminho sentido a Emaús. E eles estavam caminhando, tristes, chateados. Poxa, nós fomos abandonados. Poxa, nós éramos tão felizes e não sabíamos. Nós fomos abandonados. Ele nem sabia que nós gostávamos tanto de tê-lo por perto. E eles começaram a conversar entre os dois. Daqui a pouquinho chega uma terceira pessoa e começa a compartilhar com ele. E começa a conversar, e eles foram conversando na caminhada. E aquela terceira pessoa fala assim, poxa, mas vocês estão tão tristes, o que aconteceu? E aí aqueles discípulos começam a falar o quê? Poxa, eu achei que seria dessa vez. Nossa, nós estávamos esperançosos no homem que viria para remir Israel, para nos trazer algo top, e aí ele vai e morre. Você é de onde? Você não está sabendo dessa história? Você é um forasteiro de onde? E havia ali um bate-papo entre essas três pessoas. E o tenso é que eles estavam tristes, mesmo sabendo que existia uma promessa. Promessa de quê? De vida abundante, de vida eterna. Tinha visto cura, milagres, restauração, transformação. Mas estavam tristes. Tinham esquecido. E a palavra de Deus fala, se você for discorrer todo o texto aí a partir do 13, você vai perceber que aquele homem que estava com ele, começou a falar para eles, poxa, mas ele não falou para vocês que ele morreria, mas que a glória viria e que vocês experimentariam algo diferente? Por que vocês estão tristes? Não, porque ele se foi. E eles ficaram nessa. Queridos, quantos crentes tristes nós temos hoje? Eu estava vendo uma pessoa tão preciosa. Mas sabe quando você bate o olho no rosto de alguém e vê que a pessoa é uma pessoa triste? Triste. Sabe, até o sorriso da pessoa é aquele sorriso de canto de boca. Quando acontece um negócio muito engraçado, aquela pessoa...
Um sorriso sem graça, xoxo. Sabe por quê? Porque existe algo dentro que não é o fogo. Existe algo dentro que não é aquela alegria pulsante. Existe uma promessa de aceleração, mas eu estou triste. Existe uma promessa de vida abundante no reino, mas eu não consigo me colocar. Eu estou triste. Eu nem sei por que eu estou triste, mas eu estou triste. Uma coisa, querida, é você ter um sentimento de tristeza por um momento. Outra coisa é você viver uma vida triste, chateada, amargurada. Os discípulos estavam falando, poxa, ele era a nossa salvação. Agora nós perdemos toda a nossa salvação. Não temos mais esperança, mais expectativa. Ei, deixa eu te dizer. O Pai, através da profecia de João, está falando que com a pá, Ele vai destilar, vai colocar na sua vida todo o amor que Ele tem para com você. Todo o amor. Mas todo o amor, Ele vem de uma vez só. Ele não vai te dando gotinhas de amor, não. O amor completo já está em você. Você já é uma pessoa que vive em amor. Mas pode ser que esse amor foi tirado por algum momento, pela circunstância, o fogo pode ter apagado isso. Mas essa profundidade não pode deixar de queimar no teu coração. Esse entendimento não pode deixar. Queridos, isso é uma coisa muito, muito poderosa. Você sabe por que o amor precisa queimar no teu coração? Porque é através do amor que você percebe proteção. É através do amor que você percebe projetos para a tua vida. É através desse amor incalculável, incansável, estonteante. Nunca se visto antes. Tal amor como? Ele é esperança para você. Se você apaga o que o seu pai sente por você, por causa da circunstância, você apaga o seu desenvolvimento naquilo que ele tem para a tua vida, para propósito de tua vida, para propósito de minha vida. A palavra de Deus fala a respeito do filho pródigo. E vou falar uma coisa para vocês, não tem uma palavra mais chocante do que essa do filho pródigo. Porque a parábola do filho pródigo, se a gente for observar ela é o quê? É um camarada que ele estava colhendo o que plantou. Aí foi sair de casa. Aí, ó, que qualquer pai, por mais que ame, faria quando o camarada voltou para casa? Falei para você! Eu te disse que você voltaria. Você foi lá, você acha que você é dono do teu nariz? Rapaz, mas sentaria o cara. Senta aí, que eu vou te falar aqui algumas verdades. E quantas mães falariam? Senta aí, moleque, eu vou te dizer. E descascaria ali uma madrugada. Mas a palavra de Deus fala que Jesus expressou algo inimaginado. O camarada tinha pegado a herança, tinha gastado com meretriz, tinha comido e descomido, e tinha feito e desfeito. E aí vem o camarada lá à distância. E o que acontece? O pai sai correndo. O pai sai correndo. Ele se interrompe o que está fazendo. Ele dá um grau de importância e sai. Para expressar amor para quem não merece. Querido, quando você começa a observar, isso é tão forte. Se você for ler o texto que a gente estava lendo, lá no verso 32, de Lucas, capítulo 24, no verso 32, olha só, Lucas, capítulo 32, e disseram um ao outro, isso aqui eram os discípulos, depois que chegaram, sentaram à mesa e Deus se revelou para eles, Jesus se revelou a eles, olha só, disseram um ao outro, depois que Jesus tinha sumido, porventura não nos ardia o coração? Quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Para pensar, nós tínhamos algo no nosso coração que começou a arder quando ele nos falava das escrituras. Quando ele com a pá trazia ensinamentos para nós. A mesma coisa acontece aqui, na questão do filho pródigo. A palavra de Deus diz que aquele
aquele homem saiu correndo, porque era essa a notória atividade de amor do rei dos reis. Ele saiu correndo, ele se misturou com aquele rapaz e abraçou e disse: que bom que você está aqui. Quero colocar no seu dedo um anel, quero colocar uma capa, quero colocar sapatos no seu pé, para você saber que você nunca deixou de ser amado. Nunca. Quando você estava lá comendo comida de porco, eu estava sonhando com o dia onde eu ia te abraçar. O meu coração ia falar para o seu coração: você é amado. E porque eu te amo, eu te dou vestes de justiça. Eu te justifico. Eu vou pagar a sua conta. Você pagou, você gastou, eu vou pagar a sua conta. Porque eu te amo, eu te dou um anel de autoridade. Eu te devolvo a autoridade de filho. Porque eu te amo, eu vou colocar sapatos da minha aliança com você. Sapatos da aliança. Sapato representa direitos que ele achou que não tinha, mas tem. Por quê? Porque o Pai é assim. Esse amor existe. Não é uma fábula, não é um consenso para você se sentir melhor, não. Esse amor existe. Mas só que o fato desse amor existir não exime você de participar dele. Eu posso participar ou eu posso simplesmente saber que ele existe. Eu posso... No direito é muito assim, né? Meus advogados, ele fala: você tem direito nisso. Poxa, mas eu nem sabia que tinha. Aqui, nessa narrativa, era Deus, o Pai, devolvendo todo o direito. Mas eu não tenho mais direito de sonhar com isso, pastor. Tem sim. Você recebeu o direito daquele que tem direito em todas as coisas. Você recebeu a autoridade daquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Sabe? E você precisa colocar isso no teu coração. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente passe para o segundo tópico, e os dois tópicos vai ser rápido. Olha só, isso vai fazer com que você vai dissipar toda a morte que por acaso vier sobre a tua vida. Esse amor. Mas primeiro você precisa entender que Deus quer te acelerar no entendimento do amor, na profundidade do amor. Deu errado um negócio, Ele me ama. Deu certo, Ele me ama. Nós precisamos ter esse entendimento. Então, a segunda coisa que você precisa entender, que esse fogo, que é a presença, que é o amor de Deus, ele dissipa a morte. Pensa aqui na cena comigo. Lá no texto original que nós lemos, no texto lá de Mateus capítulo 13, no verso 12, aquele homem pega a pá, né? E começa a limpar a eira. E aí ele pega, coloca a mão, a pá lá nos grãos e manda para cima. Quando ele manda para cima, acontece o quê? Ele manda geralmente contra o vento. Então quando ele manda aqui, o vento joga a casca para um lado e cai na eira só os grãos. E ele faz isso por vários tempos. Então quando João Batista estava falando que ele vai limpar a eira, aí já vem com a pá. Era um contexto conhecido. Ele já vem com a pá para limpar a sua eira. Então vai ser uma limpeza rápida. Porque era uma ferramenta que mais agilidade tinha na época. E quando ele joga para cima, ele está fazendo o quê? Eu estou separando, filho. Eu estou separando as coisas que são prudentes para você e as coisas que eu vou deixar fazer com que o vento leve. E você vai olhar para cima e vai falar assim: e o vento levou. Mas não foi um vento qualquer. Foi um vento na rotação certa, porque você entende que ele está fazendo uma limpeza para um tempo de aceleração. Isso precisa arder no teu coração. O salmista, ele quis mostrar que a palha significa obra morta, lá em Salmos capítulo 1, verso 4. Não vamos ler. Mas ele deixou claro que a palha é algo inútil, algo morto, algo sem raiz, sem estabilidade, algo que sem constância, algo que é levada facilmente. É a palha nesse texto.
A presença de Deus vem para mim, para você, para tirar tudo aquilo que não tem importância da minha e da sua vida. Ela quer entrar na sua história e falar: filho, esse não tem importância para você, isso vai fazer você perder tempo, coloca isso para o lado. E você vai ser dirigido pelo Espírito a essa limpeza tão poderosa. A Bíblia conta que os filhos dos profetas, lá em 2 Reis capítulo 4, a partir do verso 38, estava diante de uma situação de morte. O filho dos profetas estava diante de uma situação de morte. E aí, o que acontece? A Bíblia diz que havia uma fome naquela cidade, naquela terra, em Gilgal. Havia fome ali, o negócio estava feio. E aí, eles pegaram, os profetas reuniram ali os discípulos, da escola de profetas. E um deles falou assim: poxa, eu vou lá para o campo. Eu vou para o campo para poder pegar umas coisas diferentes para a gente fazer um ensopado. E aí eles foram para o campo. Eu estou falando para você o que está escrito lá. Pode até colocar aí, Pedro, se for possível. Pode ir colocando aí o capítulo 4 aí, do verso 38, de 2 Reis. E a palavra de Deus diz que eles foram para o campo. E aí, à medida que eles estavam lá no campo colhendo as ervas, tudo certinho, grudou neles uma tal de trepadeira, que chamavam na época, que era uma erva que tinha uma constância de colossíntidas, que era representativo de algo brilhante. E ele olhou aquilo e ele pegou e colheu junto com as ervas e levou para o ensopado. Quando chegou lá, estava lá no ensopado, fazendo um ensopado de boa, mexendo. Eliseu, coloca para mim o verso, pode continuar passando para mim, Pedro? 39. Aqui havia fome na guerra, eles foram lá, pegaram uma trepadeira silvestre, colhendo dela, encheu a capa de colossíntido, voltou, cortou o pedaço, pondo na panela, visto que não as conhecia, eles não conheciam o que era aquilo, próximo. Depois eles deram a comer aos homens, enquanto comia, cozinhando, eles clamaram a morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam mais comer. Então, enquanto eles estavam fazendo um ensopado, alguém identificou que existia morte ali. Isso aqui é muito sério, queridos. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos boas intenções, mas nós não percebemos que o nosso inimigo ele é astuto. E em alguns momentos ele coloca algo cintilante, algo brilhante, que tem uma aparência de vida, mas na verdade é uma colossíntidas. É uma erva que tem aparência brilhante, mas na verdade é veneno. Aconteceu isso no Éden. Uma fruta, que eu imagino que a fruta lá não era uma fruta feia, mas que tinha algo de morte nela. O homem de Deus foi alertado daquilo. Tem morte na panela. E às vezes, queridos, algumas pessoas param e travam aí. Quando alguém chega para a tua vez e fala assim: isso vai causar morte em você, isso vai te destruir, isso vai fazer isso, e às vezes você para, você trava. Poxa, eu não posso mais continuar nesse cenário, ou nesse processo, ou nesse projeto. Às vezes realmente não tem que continuar mais. Mas às vezes é o próprio Jesus dentro de você falando que existe solução mesmo quando tem morte. Porque se você continuar lendo o texto, olha só, coloca para mim, Pedro, o próximo versículo aí. Se você continuar lendo o 41 aí, olha só. Porém ele disse: trazei farinha. E eita, e ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. Já não havia mais mal nenhum na panela. O que aconteceu aqui? Faltava um ingrediente naquela panela. Às vezes falta um ingrediente na minha vida e na sua vida. E esse ingrediente é o fogo de Deus, que é a própria farinha, que é o próprio Jesus Cristo. Porque se a gente for estudar, a gente vai ler lá em Levíticos que quando a gente se refere a essa farinha aqui, a palavra de Deus se refere à farinha como flor de farinha, o que viria. E o flor de farinha que viria era algo tênue, suave. E a gente começa a observar que a palavra de Deus tem uma conexão tão poderosa. Então a farinha aqui que o profeta pediu para colocar tinha um simbolismo
Traga Jesus para essa comida, que a morte vai ter que sair daqui. É isso que o profeta estava fazendo. E como a gente precisa fazer isso, queridos? Porque a morte pode aparecer em qualquer lugar, em qualquer situação, infelizmente. Lá havia uma estrutura forte, uma escola de profetas, né? Estava ali entre homens que estudados da palavra de Deus, mas mesmo assim a morte apareceu ali. E assim pode acontecer. A morte, ela precisa ser identificada. Tem morte aí, mas não pode parar só na identificação. A morte, ela precisa ser removida. E aquela panela, ela estava no fogo, queridos. Ela estava com a ardência certa. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você tem a sua vida dentro de um contexto coerente com aquilo que Deus tem para a tua vida, pode até ter morte, mas só que a morte só é um empecilho que você vai remover ele pelo poder do fogo de Cristo que há em você. Há em você um fogo diferente, uma farinha, aquele negócio que vem sobrenaturalmente. Qual que era o poder, queridos, natural da farinha para tirar veneno da panela? Nenhum. Se eles tinham farinha para fazer comida, porque eles foram lá fora buscar ervas? Por que não fizeram só com farinha? Porque às vezes a gente gosta de caçar chifre e cabeça de égua, meter o pé pelas mãos, fazer algumas coisas que não devia, olha uns trem que não precisava olhar. Mas a palavra de Deus está dizendo, mesmo quando você errar, cometer, fazer, se você clamar, o fogo que há em você, a farinha que está disponível, isso vai remover a morte da sua panela. E você vai voltar. E você vai se estruturar novamente. E isso acontece, queridos, porque quando nós entendemos que a palavra de Deus é o conselho para tirar a toxicidade da minha vida. A palavra de Deus, a presença de Deus, o fogo de Deus. É tudo que eu preciso para viver um contexto de alegria, de plenitude, em todas as áreas de minha vida. Eu quero algo diferente. Mas esse algo diferente tem que estar em linha com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Quero oferecer algo. Isso é muito sério. Quando a gente olha o contexto de Jesus sendo tentado, né? A palavra de Deus fala que o próprio Deus, que o próprio Jesus, ele foi utilizado contra ele a própria palavra. Porque a palavra, a Bíblia, a letra, na mão de pessoas erradas é morte, sabia? Por que o diabo falou para Jesus? Tu não és filho de Deus? Então te lanças. Você não tem anjo a teu respeito? Tu está com fome? Então faça essas pedras aqui se transformar em pão. Palavra de Deus na boca de quem não tem o fogo de Deus é morte. Às vezes eu ouço as pessoas falando de Bíblia para justificar o que fazem ou o que não fazem, sem o Espírito Santo que as aquece, mas buscando viver algo ali que está brilhante, está cintilante. Não, palavra sem fogo é morte. Foi o que ia acontecer nessa situação aqui. Mas quando você tem a palavra de Deus, e você vai para diante de Deus, falar assim, Deus me traga a revelação dessa palavra. Meu querido, você começa a ser afogueado, e isso começa a projetar vida dentro do teu coração. Começa a te incendiar de uma forma inexplicável. E de uma palavra que todo mundo via, ninguém falava nada, você consegue saltar os teus olhos, algo tão poderoso. É a estrutura que nós precisamos. Se o diabo usou isso com Jesus, ele vai usar isso conosco também, querido. Vai usar isso conosco também. Por isso a palavra de Deus é aquilo que remove toda a morte, toda a morte. Deixa eu te falar outra coisa. Nesse contexto aqui havia uma grande fome em Gilgal. E a Bíblia diz, se você continuar lendo aí, eu vou acelerar um pouquinho aqui, mas se você continuar lendo aí, havia uma morte, uma falência. Por quê? Porque as pessoas deixaram de viver a palavra em alguns contextos, principalmente na área financeira. Havia morte ali. Se você estudar todo o contexto, você vai perceber que aquela fome que estava acontecendo é porque as pessoas tinham deixado de trazer as ofertas e os dízimos aos locais devidos.
E é tão poderoso isso, porque a palavra de Deus, ela começa a provocar em mim e em você algo revolucionário, sabe? E isso traz eu e você para uma outra situação, que é o terceiro tópico aí, pode colocar, Pedro, para mim, por favor, os dois aqui é mais rápido, amém? Que é o quê? Ordem e progresso. Está escrito isso aonde? Bandeira do Brasil. Coloca ordem. Nesses dias de aceleração, Deus ele vai entregar na tua vida, mas você precisa entender que você precisa ter ordem. Como está a ordem das suas prioridades na sua vida? Para ter o progresso tem que ter ordem. Não tem jeito. Queridos, onde não tem ordem, não tem progresso. Se você parar para pensar, não ter ordem é não dar a noção específica ou a atenção específica a um processo de tração. O câmbio do carro, para você que não conhece, é feito de engrenagens. E cada aí tem a primeira engrenagem, a segunda, a terceira, a quarta, principalmente na parte do câmbio, né? Para quem conhece um pouquinho aí. E a gente sabe que, por exemplo, se essas engrenagens estiverem invertidas, o que acontece? Dá ruim. Quem é que já tentou sair de quinta com o carro? O que acontece? Puf, apaga. Não dá certo. Você precisa sair de primeira. Isso fala de ordem. Depois tem a segunda. Ordem, terceira, quarta, até chegar na velocidade de 200 por hora lá de quinta marcha. Amém? Ou não, de 100 por hora de quinta marcha. Mas tem uma ordem para chegar lá. A palavra de Deus, quando aquele João Batista estava jogando a palha para o ar, ele estava fazendo o quê? Ele estava colocando ordem. Grão para cá, palha para lá. Grão aqui, palha aqui. Porque o grão, ele precisa ser armazenado no celeiro. O grão é importante, mas junto com a palha fica uma mistura inviável. Por isso que precisa-se de ordem, e nós precisamos colocar isso. Primeiro, queridos, é muito interessante a gente entender que nós precisamos tirar das nossas vidas uma palavra chamada interação e colocar uma palavra chamada intimidade. Interação é quando você conversa com alguém avulso. Intimidade é quando você conhece, quando você entra para conhecer. É assim com Deus. Quantas pessoas só têm interação com Deus? Deus quer te levar para um tempo de intimidade. Qual que é a ordem disso? Primeiro eu tenho que ter intimidade com Deus. Deus precisa ser o primacia na minha vida. Eu tenho que ter intimidade com Ele. E aí, a intimidade, ela vem de uma derivação de time. Quem é íntimo, ou quem tem intimidade com alguém, participa do mesmo time. Não é um jogando para um lado e outro jogando para outro. Não, é todo mundo jogando na mesma direção. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é por você, meu querido. O amor de Deus é por você, o fogo de Deus é por você, o time que você joga é o time de Deus. Para isso você precisa entender, ter clareza. Ah, querido, deixa eu te dizer, a ordem na sua casa é primeiro Deus, depois a sua esposa, depois os seus filhos, ou tem alguma coisa invertida? É muito importante. Ter ordem em todos os lugares. Na minha vida, como Deus como Rei de todas as coisas. Naquela época, faltava ordem. Os dízimos não estavam sendo entregues. E aí é tão interessante, porque não tinha como ter multiplicação, porque não tinha ordem. A palavra de Deus diz, lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 42, que chegou um tal de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus o dízimo. E quando ele trouxe ao homem de Deus o dízimo, a estrutura de ordem na área financeira foi restaurada. E se você continuar lendo o texto, lá no verso 44, ele diz: então todos comeram, eram mais de 100 homens. O que o Baal-Sazar trouxe foram 20 pães de cevada. 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos.
era a primacia para Deus. E quando ele trouxe isso, ele alimentou 100 homens. Mas ele falou em nome de Deus. Se você for ler lá no Novo Testamento a multiplicação dos pães e dos peixes, o próprio Deus já estava emancipando isso, resgatando, tirando isso lá do contexto e trazendo para uma realidade prática, natural. Mas não era uma multiplicação mais para 100 homens, era para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Entende, querido? Deus quer trazer uma multiplicação abundante, acelerada na sua vida nesses dias. Mas Ele está falando para você, tem ordem. Eu vou te mandar aceleração. Tem ordem, tem amor primeiro. Tem ordem aí dentro do teu coração. As coisas estão equilibradas. Terceiro e último que eu quero falar, quero pedir para o pessoal do louvor já subir. Aqui. Olha só. Existe um fogo presente que tem o objetivo de conduzir eu e você a ver Deus em tudo. Ver Deus em tudo. Quando Deus aquece o meu coração, Ele aquece não é para você ficar na média, não. Ele aquece não é para você ser medíocre, Ele aquece para você andar acima da média. Aquece para você ver algo que ninguém está vendo, fazer algo que ninguém está fazendo, viver algo que ninguém está vivendo. E é isso que esses dias eu orando, eu falei, Deus, como nós precisamos de um plus para acelerarmos aonde não acharíamos que tinha uma aceleração poderosa. A Bíblia conta a história de Estevão, capítulo 7 de Atos, versículo 54. Olha só. Ouvindo ele isto, enfureciram-se os corações e rangiam-se os dentes contra ele. Verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de um fogo inexplicável, cheio de algo que ardia no coração, fitou os olhos aonde? Nos céus. O fogo que tinha em Estevão era por algo que estava no céu. Fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus estava à direita. Mas o que eles estavam fazendo com Estevão? Depois que Estevão estava nesse patamar, com visão liberada, coração afogueado, vendo a coisa certa, vendo Deus. Talvez você está aqui hoje e você não consegue ver Deus nos problemas que você vive. Vai vir algumas coisas, algumas assinuâncias em 2022, provavelmente sim. Mas como você vai decidir ver o que está vindo contra você? Verso 55, verso 56. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está de pé à destra de Deus. Eu estou vendo Deus. Próximo. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam-lhe os ouvidos. Vamos tampar os ouvidos dele. Ele está ouvindo, não está ouvindo nada. Vamos tampar. E unânimes arremeteram contra ele. Começaram a apedrejar Pedro. Mandaram pedra para cima de Pedro. Dificuldades, problemas. A questão aqui não é o que estavam mandando, arremetando contra Pedro ou contra Estevão. Não era isso. A questão era o que Estevão estava vendo. A questão não é o que vão fazer, ou o que vai acontecer, ou o que já aconteceu na sua vida. Não é isso não. A pergunta é o que você vê quando isso acontece. O que você viu quando isso aconteceu? Você está vendo Deus?
Você está vendo a glória de Deus? Ou você está vendo um problema, a dificuldade, a tribulação, a situação adversa? Queria que você ficasse de pé. Eles apedrejavam. Verso 59 aí, por gentileza. Não, 58. Pode colocar o 58. Do Atos. A Bíblia diz que eles expulsaram-o da cidade e apedrejavam. E as testemunhas depuseram contra suas capas os seus pés os jovem chamado Paulo, que era até então perseguidor. Apedrejaram Pedro, mas ele dizia: Senhor, o meu espírito está em ti, ele pertence a ti, ele volta para ti. O teu espírito é o que faz conexão com Deus. Ele anda afogueado nesses dias. A Bíblia diz que Elias, ele estava contra 450 profetas de Baal. Talvez você não luta contra uma pessoa ou contra uma circunstância. Você está lutando contra 450. A questão não é contra quantos você está pelejando hoje. A pergunta é: o que você está vendo? O que está fogueando o teu coração nesses dias? A palavra de Deus diz, em 1 Reis capítulo 18, verso 36, que Elias, ele colocou, montou, organizou, colocou em ordem, porque tinha tido antes um procedimento com outros profetas que não deu certo. Primeira coisa que Elias fez foi colocar a ordem. Epa, eu tenho que colocar ordem nesse negócio. Colocou ordem nas coisas. A pergunta: o que você precisa organizar na sua vida para que isso não te impeça do agir acelerado de Deus acontecer? Depois que ele organizou tudo, ele falou, verso 18, 36 de 1 Reis: sucedeu no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde o profeta Elias se aproximou e disse: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste hoje se tu és Deus, porque tu és Deus em Israel. Eu sou teu servo e conforme a tua palavra eu fiz estas coisas. Eu organizei, eu me preparei conforme a tua palavra. Verso 38 diz: então caiu fogo do céu. O Senhor consumiu o holocausto. E todas as pessoas que estavam ali foram impactadas por causa da posição, da ordem e do fogo, que é o evento, o momento surpresa na vida daquela pessoa que tem um coração aquecido. O fogo de Deus quer ser o seu elemento surpresa nesses dias. Mas para isso você tem que falar: Deus, arde de novo, queima de novo. Deus, eu estou aqui, faz tempo que eu não falo nem mais em línguas, eu tenho o dom e eu não falo. Mas por que isso aqui tem alguma coisa a ver? Querido, existe uma coisa, é um fluxo natural. Quem compra o carro troca óleo, é natural. Quem compra o carro troca pneu, é natural. Quem é a pessoa que se envolve com Deus vai querer tudo que Ele tem para dar. Inclusive a maravilha, a graça de se envolver o teu espírito com o espírito dele. Quantas vezes, quanto tempo que você não chora diante de Deus e fala para Deus: queima aqui, Deus. Eu estou agindo muito por impulso, muito pelo que eu sei, muito pelo que eu faço, mas pouco pelo teu fogo, por algo que queima no meu coração de fato e de verdade. E quando eu vejo, eu já estou lá. Quando eu vejo, eu já estou fazendo. Quando eu vejo, eu já fiz, porque o teu fogo me conduziu a fazer. Nós vamos cantar essa canção, e que essa canção seja uma canção profética para você, que você possa dizer: Senhor, eu estou aqui, faz arder de novo o seu fogo no meu coração. Amém? Vamos profeticamente celebrar isso. Ora macharama naraba carama naraba charabás. Oh
Começa a entrar nesse nível com Ele. Preparou a lenha pro altar. Ele organizou as Mas coisas. o Cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte e vida se tornou. Não tem mais voz. Essa manhã, teu fogo em meu coração. que seja hoje, Deus. Ele preparou a lenha pro altar, mas o Cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte e vida se tornou Tem vida agora, por causa do fogo. Faz arder teu fogo em meu coração. Diga Ele. Faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder, Senhor. Faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder, Senhor. Faz arder teu fogo em meu. Vem, Tu tens todo o poder, Tu tens todo o poder. Tua chama queima, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, Tu tens todo o poder. Avivamento, Senhor. Oh, aviva o teu povo, Senhor. Tu tens todo o poder, nos enche, Senhor. Aquece os nossos corações, Senhor. Tu tens todo o poder, Tu tens todo o poder. Faz, declara, igreja, teu fogo em meu coração. Traz vida, Senhor. Teu fogo em meu coração. Faz arder, Senhor. Teu fogo, deseja a presença do Senhor. Faz, Senhor, e vem com teu fogo. Vem com teu fogo, Tu tens todo o poder, nos entregamos a Ti nessa hora, Senhor. Faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, Tu tens todo o poder. Faz Quero declarar na sua semana uma semana poderosa, cheia do fogo de Deus.
O fogo de Deus, ele vai incendiar, ele vai queimar as coisas mortas, ele vai aquecer o amor que você tem por Cristo e o amor de Cristo por você, e vai te levar para lugares inimaginados. Eu declaro uma semana cheia, cheia, cheia do fogo de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Teu fogo